Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Visão 360, onde o mercado imobiliário ganha vida. E hoje nós estamos com um convidado especial do consórcio Demicon, Dirsuan Tarasuki. Muito prazer estar te recebendo aqui, é uma honra estar te recebendo. Todo mundo tem muita dúvida, manda muita pergunta para a gente sobre as formas de utilização do consórcio na realização do sonho, as formas de investimento, as novas técnicas, né, que o pessoal tem muita curiosidade. Então, assim, é um prazer estar te recebendo aqui para você dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento nessa área. Érica, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar com a sua audiência, né, os seus clientes, seus amigos, as informações que a gente vai desvendar aqui hoje sobre esse produto fantástico que eu sou apaixonado, que eu sou cliente, que os meus clientes vão realizar os sonhos, né? É um prazer estar aqui. Então, eu queria que você começasse, conta um pouquinho da sua história, como que começou a tua história, a tua vivência com o consórcio na Demicon. Então, começou lá em 2012, onde eu decidi que eu precisava comprar um imóvel para mim, né? Não tinha nem casado ainda, e fui atrás do consórcio. Né? Um amigo indicou para mim, fui lá e comprei. A princípio demorou muito tempo, né? Mas aquilo para mim foi maravilhoso, porque amadureceu muito a minha ideia, né, de qual imóvel comprar, como comprar, e eu realizei meu sonho através do consórcio. E eu fiquei tão apaixonado com isso que passou um tempo, fui convidado para fazer parte da equipe Demicon e hoje estou aqui falando sobre o produto que trouxe para mim a realização do meu sonho, né? Que legal, a gente fala muito de sonho, né? E é uma chave que a gente fala assim, tem várias formas, né? Sim. Mas o pessoal não tem tanto conhecimento, né? De formas que dá para ser usado o consórcio e dá para realizar sonhos de diversas formas, né? Planejando, né? Planejando, exatamente. Hoje o brasileiro, ele já tem ciência que ele precisa se programar. Só que ele tem velhos hábitos de não se organizar, não ter disciplina. E o consórcio ele vem de uma maneira inteligente, porque ele traz ao cliente, ao consorciado, algo que para ele todo mês ele faz, que é pagar um boleto. Então ele está acostumado. Dá a impressão que o brasileiro ele não pode ver um boleto vencendo, né? Ele quer pagar. Então se ele deixar para ele fazer um investimento, ele acaba não tendo disciplina. Mas o consórcio te dá aquilo que você já faz todo dia. E colocando a rotina, o consórcio vai trazer a possibilidade de realizar o sonho. E falando um pouquinho do futuro do consórcio imobiliário no Brasil, fala um pouquinho como que você enxerga o futuro do consórcio imobiliário no Brasil. Bom, o consórcio hoje ele faz parte de uma tendência de crescimento e tecnologia, inovação, né? Porque é um produto que ele se molda à realidade do mercado. Então, ele sempre foi uma opção dos clientes, mas hoje ele está sendo abrir o leque, porque aonde está faltando oportunidade entra o consórcio. Então hoje nós temos o consórcio digital, né? Eu estou falando não só de Demicon, estou falando do universo do consórcio. Então hoje através do celular você faz a contratação do consórcio, mas existe aquela questão que é extremamente importante. O consórcio ele só é bom, ele só funciona quando ele recebe uma consultoria, para você entender o que o cliente realmente precisa, porque o cliente é para todo mundo, mas nem todo negócio é para o consórcio, ser realizado com consórcio. Então, dependendo da urgência do cliente, o cliente às vezes ele não conseguiu crédito no mercado, vai atrás do consórcio e tem uma urgência, ele quer comprar um imóvel, mas às vezes ele não tem um recurso para dar de lance, aí complica, porque o consórcio acaba sendo um vilão que foi colocado nele esse título, por causa de uma urgência do próprio cliente, né? Na verdade, era um produto que não era adequado naquele momento. Naquele momento. Ele é para todo mundo e para todo produto, mas não para o mesmo tempo que o cliente precisa, né? Entendi. Não, isso é bem importante, porque tem muita gente que faz a compra no momento errado e depois ele realmente, aquela questão, ele enxerga como vilão, mas talvez essa consultoria faz muita diferença, né? Para a pessoa adquirir no formato certo, ele tem que estar preparado para estar contemplando, fazendo as etapas certinho, né? Exatamente. Geralmente os atendimentos que nós fazemos, acaba que não conseguimos fechar no primeiro atendimento. Porque o cliente vem com uma necessidade, ele traz lá que ele quer um imóvel e que ele tem um certo valor para a entrada do imóvel, mas ele não conseguiu liberação no financiamento.
e ele, através do consórcio, quer atingir isso. A função do consultor, né, o especialista em consórcio, é alinhar a expectativa do cliente, equilibrar a expectativa. Porque se nós pensarmos só em venda, o cliente pode fechar isso pela internet. Sim. Ele vai fechar um consórcio e vai pensar que vai resolver o problema. Mas só que daí, em vez do consórcio realizar o sonho, vai trazer um pesadelo para ele. Ele vai demorar 5, 6, 7 anos, 10 anos, sem ter uma estimativa de quando ele vai conseguir contemplar. Tem que usar a estratégia certa. Assim, ó, uma coisa que a gente percebe usar o consórcio para casa própria é uma coisa que agora já está até mais, e tem mesmo esses clientes que não dá certo o financiamento, ele começa a pensar no consórcio, às vezes dá certo e às vezes ele não está bem instruído, mas assim, como consórcio para casa própria a gente até já viu bastante, mas pensando em consórcio como investimento rendável, eu sei que é possível, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que seria. Perfeito. Hoje, falando em investimento, qualquer aplicação que você for fazer, todo o rendimento é sobre aquilo que você já fez o aporte, certo? Então existe a taxa de juros, existe o que você aportou, existe o rendimento. No consórcio, você pode aplicar de diversas formas. Por exemplo, você pode fazer um consórcio apenas pensando em investimento sem comprar nada. Quando você contemplar, você pode deixar essa carta rendendo em um fundo dentro que a própria Demicon faz a aplicação, só que o rendimento vai ser sobre o crédito contemplado, não vai ser sobre o que ele pagou. Ele pode ter pago uma parcela e ter sido contemplado e deixar o dinheiro rendendo lá. Então, ele continua pagando as parcelas, mas o rendimento que ele recebe é em cima do crédito contemplado. Outra maneira que ele pode investir através do consórcio é comprando imóveis, colocando para alugar. E quando eu digo comprar imóveis colocando para alugar, ele paga uma parcela menor até a contemplação, e a partir daquele momento da contemplação ele compra o imóvel, para de pagar, né? Vamos imaginar que o cliente comprou um crédito de R$200 mil e investiu ali numa parcela reduzida por 10 meses. Ele pagou praticamente R$7 mil e contemplou a carta. Ele pode comprar um imóvel de 200 mil, ter pago apenas 7 e colocou esse imóvel para alugar. Ou seja, já imaginou você poder comprar um imóvel de 200 mil pagando apenas R$7 mil? Isso, e fora a renda que vem depois, né? Depois da quitação do consórcio, o imóvel pode trazer o retorno para ele, né? Acaba que o imóvel mesmo se paga, né? Porque com a parcela, com o aluguel, você consegue cobrir ali Com certeza. E aí a gente fala, porque como o consórcio, uma coisa que é bem importante, né? O pessoal não entende muito isso. O consórcio, ele não tem taxa de juros, né? Não. Então, acaba por isso que a parcela fica tão mais acessível para a pessoa pagar, mesmo na reduzida e depois que contempla, a pessoa consegue com muito mais facilidade manter aquela parcela e sem se incomodar, né? Exatamente, e sem contar com o prazo, né? O prazo do consórcio ele é muito menor do que um financiamento. Então ele acaba tendo um pouco mais de facilidade, né? Para você ter o retorno. Imagine, o pessoal sempre fala, mas eu compro já o financiamento, já coloco o imóvel para alugar. Mas a dívida, ela é longa, né? Se você não conseguir fazer uma quitação antecipada, vai demorar muito para esse imóvel começar a te dar retorno. Então, vamos dizer, duas pessoas fazerem a mesma operação, uma em financiamento e outra em consórcio, você consegue ter o retorno muito mais rápido através do consórcio. Não estamos contra financiamento. Cada produto tem a sua aplicação, né? Estamos falando de consórcio hoje. Tem um momento certo, né? E falando assim, a gente fala que consórcio não é só para casa própria. E assim, quais as outras opções? Eu sei que tem muita coisa que o pessoal não entende, não conhece, né? Quais são as outras opções, as outras modalidades que dá para usar o consórcio? Bom, hoje o consórcio, falando em setor imobiliário, dá para fazer muita coisa. Se você quer fazer uma reforma na sua casa, você pode usar o consórcio. Quer fazer uma ampliação na sua casa, você pode usar o consórcio. Você quer comprar uma chácara, um terreno rural, quer comprar um terreno e construir, você pode fazer através do consórcio. Eu quero construir um barracão na minha chácara, na minha fazenda, você pode utilizar o consórcio. Então o consórcio ele traz num único crédito essas possibilidades. Quando você contrata um crédito de consórcio, ele já fala crédito imobiliário. Então não está definido que você tem que comprar uma casa com aquilo dali, que você tem que fazer uma construção com aquilo dali. Quando acontecer a contemplação, você decide a melhor opção para você.
Não tem a limitação que tem que ser um imóvel urbano, num terreno urbano. Não tem essa limitação. A liberação existe um critério, obviamente, tá? Mas não há, vamos dizer que se for comparar a outros meios de aquisição, o consórcio ele é muito, traz muitas facilidades. Seria mais flexível, seria, né? Muito mais flexível. Não existe aquela questão de, você vai comprar uma chácara, vai comprar um imóvel rural, eu preciso de uma garantia lá na cidade. Não, o consórcio, tudo é avaliado, tudo analisado. E a questão também, quando é imóvel comercial, também dá para ser Para adquirido. imóvel comercial também. Hoje o pessoal tem buscado muito estúdios para fazer locação, né? Tanto para a parte comercial quanto para morar mesmo. O pessoal, tem um detalhe muito importante. Falando em estúdio e imóveis para locação, qualquer imóvel na planta a gente consegue adquirir através do consórcio. Ai, que legal. Isso, a gente faz. E qual que é? Falando lá do investidor lá atrás, né? Então, você comprar um imóvel na planta, você já trabalha com isso, você sabe que o custo é menor. Sim. E fazendo toda essa operação, utilizando o consórcio, fica menor ainda. Então, além de ser uma fonte mais barata, te dá a oportunidade de investimento e qualquer imóvel que você quiser comprar, você consegue comprar, entendeu? E a Demicon tem uma particularidade, Érica, que geralmente você precisa comprar um imóvel, ele tem que estar todo certinho, averbado, né? Sim. E com a Demicon, a gente tem uma possibilidade de analisar o caso e liberar uma casa que talvez não tenha uma averbação. Legal. Então, às vezes o cliente, ele comprou uma casa, fez uma ampliação na casa e não averbou aquela ampliação. Dependendo da maneira que ele for vender, ele não vai conseguir vender se ele não fazer a averbação. Verdade. Mas a gente consegue, através do consórcio, claro que é uma avaliação diferente, né? Não é do imóvel convencional, mas a gente consegue comercializar esse imóvel através do consórcio. Nossa, E aplicar a garantia. Isso é muito interessante, porque tem muito, pelo menos aqui em Araucária, tem muito imóvel assim, o pessoal faz ampliação e a casa fica maravilhosa, numa metragem excelente, mas tem um custo para averbar. E aí na hora da venda e na hora da compra, tem esse empecilho, porque em alguns casos consegue averbar, e tudo bem, mas tem alguns casos que não é possível averbar, e aí fica naquele impasse, só pode vender à vista e quem for comprar só pode comprar à vista. É muito bom saber que dá para usar uma carta de consórcio nesses casos, é bem importante isso. Exatamente, mas não são todas as cartas de crédito que você pode utilizar, né? Então é sempre importante, geralmente o pessoal busca bastante carta contemplada no mercado, né? E é interessante, antes de fazer a aquisição, até um alerta, né? Claro. Antes de fazer uma aquisição de uma carta contemplada, analisar se aquela carta pode ser utilizada, por exemplo, num imóvel desta. É o tipo de carta, então. Exatamente, porque dependendo da administradora, ela vai liberar, dependendo da administradora, não. Entendi. Então imagine só, tudo aquilo que você pagou para comprar o imóvel, aquilo não vai poder voltar, para comprar carta contemplada, não vai voltar para você. Então tem que analisar muito bem com qual empresa você vai fazer esse tipo de operação. Que interessante. E uma coisa que eu sei que todo mundo pergunta e todo mundo tem dúvida, existe um segredo para contemplar a carta mais rápido? Eu sei que se existe estratégia, qual seria? Divide com a gente o que seria esse segredo. Bom, na verdade não existe mágica, não existe pulo do gato, né? Existe estratégia. E a estratégia para contemplação ela existe já no primeiro atendimento. Porque não adianta nós focarmos em vou realizar teu sonho, qual que é o valor que você pode pagar, qual que é o imóvel que você quer comprar. Nós temos que entender a urgência e a realidade do cliente. Então, tem que saber se ele tem algum dinheiro guardado, se tem FGTS, para que a gente possa trazer para o cliente mais próximo do resultado que ele quer. Porque, assim, existem pessoas que reclamam que o consórcio demora muito. Mas o consórcio ele é igual em qualquer administradora desde quando foi iniciado. A questão é que depende da situação do cliente. Então, se ele tem um valor para aportar, a gente consegue antecipar, dar celeridade no processo, entende? Então, é justamente isso. A estratégia é iniciar o consórcio já com todas as estratégias. O cliente, é por isso que a gente fala em alinhar a expectativa do cliente. Por isso que a gente tem preocupações. Que muitos clientes às vezes chegam para a gente e falam, mas a taxa administrativa de vocês acaba, o consórcio tem taxa administrativa muito alta, não sei o quê.
E às vezes você vai para um consórcio digital, a taxa administrativa é pela metade. Mas esse fator de consultoria acaba que você não tem. É E verdade. daí a consultoria ela faz total diferença, porque o consórcio é um produto que é padrão e regulamentado por uma lei, né? Foi uma lei de 2008, regulado pela número 11795. Volta lá. Desde 2008, o setor é regulado por uma lei número 11.795, que é a lei do consórcio. Ou seja, o consórcio é um produto que ele é regulado pelo Banco Central. Ou seja, não tem como você operar de uma maneira diferente do que está previsto na lei. Que legal. E assim, uma coisa que o pessoal sempre pergunta e tem dúvida e gostaria de saber como que funciona. Existe essa opção do consórcio pagar a própria parcela? Como que funciona isso na prática? Olha, isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque o consórcio sim, você consegue comprar um imóvel e deixar o imóvel pagando a parcela. Por quê? Geralmente você contrata um crédito pagando uma parcela reduzida. Lembra que eu falei a questão da estratégia? Qual que é o objetivo do cliente? Ele quer comprar um imóvel para ele ou ele quer ganhar dinheiro com o imóvel? Eu quero ganhar dinheiro com o imóvel. Então a gente entra num plano reduzido para ele pagar o mínimo possível nesse imóvel, né, de parcela. Quando esse imóvel vai para locação, o próprio aluguel ele rende o valor da parcela, porque lembrando, o consórcio não tem juro, ele tem uma pequena taxa administrativa que ela é diluída no prazo total do grupo. E o que acontece? Geralmente o IGPM ele está em 0,5%, Érica, corrija se eu não estou errado. É mais ou menos isso aí. Então, se você for analisar, o valor da parcela ele é basicamente equivalente ao valor do aluguel. Então, dependendo da região que você está localizado, do imóvel que você comprou, você consegue, às vezes, além de pagar a parcela, sobrar um recurso ainda. Isso seria bem interessante, né? E essa parcela reduzida, ela não sempre, é uma coisa mais nova, né? É uma coisa recente, que foi criada, né, com o objetivo de deixar o produto mais acessível, porque a função da Demicon hoje é dar acesso a crédito, certo? E antigamente tinha aquela visão que o consórcio era só para quem tinha muita grana, né? E hoje não, hoje com pouco valor investido mensalmente você pode adquirir uma carta de consórcio e realizar o teu sonho, né? Que legal. E assim, tem muita gente que também o pessoal pergunta, e quando a gente tem os bate-papo, o pessoal pergunta sobre aposentadoria, formas de aposentadoria. O pessoal já falou sobre usar o consórcio numa aposentadoria. Como que funciona isso na prática? Olha, é maravilhoso. Porque, veja, a gente está ficando sem opção no mercado hoje da aposentadoria, né? A gente está tendo tantos escândalos aí, né? E, veja, o consórcio, ele acabou sendo uma opção mais estratégica. Porque existe aquele ditado antigo, né? Quem investe em terra não erra, quem investe em imóvel não erra. Então, o imóvel em si já é um investimento, certo? Só que você utilizar o consórcio para adquirir esse imóvel e manter esse imóvel gerando renda para você, ele se torna uma aposentadoria. Porque o imóvel só vai ser vendido se você quiser. E aquela renda daquele imóvel, ela vai se tornar a sua aposentadoria. E qual que é o pulo do gato nesse momento? Lembra lá no começo do podcast que eu falei para você, comprou um imóvel de 200 mil, pagou 7 mil lá, por exemplo. O que pode acontecer? O cliente faz essa operação, compra o imóvel, bota para alugar e deixa esse imóvel alugado pagando as parcelas. Sim. Ele repete a operação. Então, ele compra mais uma carta de consórcio, paga até um período, contempla, coloca para alugar. Esse imóvel continua pagando as parcelas. Vai chegar um momento que, em um curto espaço de tempo, o cliente pode ter 5, 6, 7 imóveis gerando renda para ele e montando a sua aposentadoria imobiliária. Então, não existe um teto. Então, a pessoa pode ir aumentando a sua aposentadoria ano a ano. Legal, não tem um limite de quantas cartas que a pessoa pode ter, quantos imóveis, então? Não tem um limite específico assim. Que legal, isso é bem interessante, porque daí a pessoa consegue garantir, é seguro, porque o próprio imóvel valoriza também no tempo, né? E o prazo máximo de consórcio é 15, né? Hoje está em 220 meses, tá? E aí depende da urgência do cliente, a gente consegue colocar em um grupo em andamento, enfim. Então depende muito da estratégia do cliente. Mas o prazo hoje para investimento que a gente trabalha é 220 meses.
Vai funcionar mais seguro do que uma própria previdência, se for analisar. E veja, todo o imóvel que ele adquirir vai ser adicionado após a contemplação um seguro de vida, certo? Então, independente do que aconteça após, a família está, além de ficar com o imóvel, né? Esse bem vai ficar desalienado, né? Porque o seguro, que a Demicon tem uma parceria, vai fazer a quitação desses imóveis. Então, acaba sendo algo muito mais seguro do que uma aposentadoria, né? Porque hoje a pessoa aposentou, ela acaba e acabou falecendo, a família não fica apenas com os bens ali, né? Ou algumas dívidas, né? Essa parte é bem interessante, porque quando ela falece, em alguns casos, se ela tem um dependente direto, até a pessoa fica recebendo, mas se ela não tiver, cessa o recurso. E no caso do imóvel, tem o seguro, a família, né, fica com o bem quitado. E continua aluguel, continua aluguel e não vai ter mais a parcela. E não tem mais a parcela. Isso exatamente. É bem legal mesmo. E pensando assim, em questão para investidores, olhando você que tem um conhecimento mais técnico, para investidores, quais são as melhores oportunidades que tem para usar o consórcio? Olha, pelo custo do dinheiro do consórcio, que é 1,3 ao ano, um custo muito baixo, né? Se a gente for analisar hoje, a taxa de juros está em 15%, né? E sem falar com as modalidades de financiamento hoje também não estão as mesmas. A gente tem no consórcio uma oportunidade de apresentar planos de investimento, principalmente, por exemplo, para quem quer fazer construções para vender. Então, geralmente o investidor ele quer comprar um terreno, ele quer fazer a construção e existem processos que nós trabalhamos de alavancagem, por exemplo, onde a gente consegue levantar recurso para fazer uma construção de uma obra. E isso a gente consegue até determinar o prazo de contemplação. Então, a gente sabe que quando a pessoa, o construtor, ele tem um propósito de investimento, ele quer construir, então ele já não começa com pouco, ele vai com um bom valor. E para ele não mexer no recurso próprio dele, ele pode utilizar o consórcio para fazer uma alavancagem financeira para fazer essa construção. E o ideal é que esse projeto seja feito com, por exemplo, com a possibilidade de quitação antes, para que você possa fazer uma assunção daquela dívida. Ou seja, às vezes, se você faz um financiamento, tem um prazo determinado para fazer a quitação, né, e não há um desconto expressivo, certo? Quando você faz um consórcio, você pode utilizar as próprias cartas de crédito para você revender aqueles imóveis, certo? Porque são várias cartas de crédito nessa modalidade. E quando faz essa revenda, você faz a quitação do restante com o recurso da venda na planta, entendeu? Dos imóveis. Que legal, são várias alternativas que tem. Várias alternativas. E daí é bom para o pessoal conhecer e saber que tem essa possibilidade de investimento, né? Porque a última vez que a gente conversou mesmo, teve muita coisa que eu não sabia que era possível fazer consórcio. E eu sei que para investidor faz muita diferença conhecer essas técnicas, né? Exatamente. E para o investidor hoje, ele quer retorno rápido, o consórcio acaba tendo essa possibilidade, né? Através dessa opção. Que a alavancagem hoje, eu não acredito, não sei se todas as administradoras fazem, né? Porque existe um estudo por cima de tudo isso, né? E existe uma estrutura que é necessária para que tudo ocorra da maneira correta. Né? Então, e para quem também não tem um recurso para fazer uma construção e quer somente investir, né, o seu dinheiro. Hoje, na Demicon, a gente tem investimento a partir de R$ 289, por exemplo. Então, uma pessoa hoje, um jovem, começou a trabalhar agora, ele pode investir em consórcio. Porque a gente fala de consórcio para compra de bem, mas ele é uma poupança forçada, né? Onde você tem a obrigação de pagar um boleto, mas é para você, todo mês. Tem muito disso. O pessoal fala, eles têm boleto, paga. Se não tiver boleto, não guarda. Não guarda. E é muito comum. E veja, né? Para quem não conhece o fluxo do consórcio, né? Imagine só, você tem que juntar um dinheiro, R$100 mil, e você tem disciplina para você juntar esses R$100 mil. Vai pagando mês a mês ali a parcela que você determinou. Você vai conseguir resgatar aquele valor somente lá no final. No consórcio existe a possibilidade de você pagar um percentual daquilo e conseguir antecipar todo o valor lá do futuro, corrigido,
para o momento presente. Então, essa possibilidade que a gente fala que é o investimento antecipado, né? Você consegue antecipar o resultado do seu investimento em questão de meses, né? Então, às vezes você tem essa possibilidade para trazer no momento presente. E falando um pouquinho sobre mito e verdade, tem muito disso, né? O pessoal tem muito mito sobre consórcio, então eu queria que você falasse esclarecesse os mais comuns, os maiores mitos e as maiores verdades sobre consórcio imobiliário. Existe muita informação errada, né, no mercado. Principalmente, eu preciso ter o dinheiro para dar o lance. Eu preciso dar o dinheiro, pagar para a Demicon, por exemplo, pagar para mim dar o lance. Não. Você pode dar o lance e você tem até 24 horas para você honrar aquele lance. Então você não tem que ter o dinheiro na hora, você não tem que pagar o dinheiro para ninguém. Você não antecipa esse dinheiro para ninguém. Então isso é algo que muitos clientes não sabem. E acham que eu preciso ter o dinheiro já para fazer o lance. Existe muita mentira no mercado, né? Muita coisa que, por exemplo, fala assim, o consórcio demora. Essa questão, esse mito, né? O consórcio demora. Mas em relação a que o consórcio demora? A gente tem que analisar essa opção. Porque o consórcio demora só porque eu pago agora e não estou levando agora? Ou por causa do tempo total? Porque veja, se a gente for analisar em tempo de quitação, o financiamento demora mais do que o consórcio. A compra à vista, se eu não tenho dinheiro, eu tenho que juntar, demora mais do que o consórcio, né? Então, realizar através do consórcio não significa que vai demorar. Significa que a partir do primeiro boleto você já está pagando a parcela do bem que você determinou que você vai comprar. E vou te fazer mais algumas perguntinhas que a gente tem toda uma curiosidade. Eu gostaria que você dividisse com a gente um case de sucesso, algum cliente desde o início da tua carreira, alguma coisa, algum caso que te marcou que você possa compartilhar com a gente. Bom, algo fantástico mesmo que aconteceu comigo, que parece que é até mentira, né? Nós tivemos na nossa loja ali um cliente fechando um contrato com a gente num dia antes do sorteio. E ele gostou, mas ele não estava com o dinheiro para fazer o pagamento da primeira parcela. E a gente arriscou. A gente falou, não, a gente está tendo um bom relacionamento, a gente conhece você, né? A gente paga essa primeira parcela e você devolve para nós na segunda-feira, que era o dia que ele podia pagar. E nós pagamos a parcela dele, né? A gente sempre faz isso para algum conhecido e tal, para ajudar, né? Que era véspera do sorteio. E ele contemplou. Na primeira. Uma carta de R$200 mil e aquilo ficou marcado assim e a gente usa como case, né? Então na segunda-feira ele veio, pagou, né? Todo feliz porque ele não investiu nada, né? Meu Deus. É muito Quem investiu sortudo. nele foi, exatamente. E a gente acabou, vamos dizer, ele tinha todo um projeto para fazer a utilização desse crédito, né? Que quando saísse e tal, que ele comprava uns imóveis para fazer reforma e tal. Ele resolveu vender a carta. Ganhou aí R$55 mil na venda da carta. Então eu digo para você, não é um investimento maravilhoso? Claro, né? Que é, ainda mais se for sortudo com esse. Então eu sempre falo assim, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas na Demicon é possível. É possível, né? Muito possível. Né? E tem outra coisa que me marcou mais negativamente, tá? Que aconteceu esses dias, na verdade. Um cliente muito animado entrou, fez o consórcio, né? E pagou as parcelas dele. Só que ele pagou só 3 parcelas. Aí cancelou o consórcio dele, né? No 8º mês ele foi contemplado. Puxa vida. Então assim, ele parou de pagar por questões assim... Ele pensou que ia ser mais rápido, que ia conseguir sortear já no começo. E imagine nós, como que nós vamos dar essa notícia para ele? Porque, querendo ou não, faz parte da nossa carteira. Cancelado, mas a gente entrou em contato com ele, explicou para ele o que aconteceu. Então ele deixou de ganhar nessa operação R$30 mil. Puxa. Então ele teria investido muito pouco. Né? Na 8ª parcela tu pagava R$338 mensais. Né? Nem R$3 mil ele investiu, né? nesta operação. Então assim, o consórcio é como se fosse realmente o nosso sonho sendo realizado. Então a gente não pode deixar os sonhos pelo caminho, certo, Érica? Verdade. Se a gente começa alguma coisa, a gente tem que terminar, a gente tem que perder
esse costume de que, eu já enjoei disso aqui, né? E lembrando que é um dinheiro do nosso trabalho que nós estamos pagando, certo? Verdade. E assim, essa parte de o pessoal começar a pagar e desistir, e também eu sei que tem algumas alternativas quando o pessoal, por algum motivo, precisa desistir. Tem comércio para essas cartas serem revendidas, né? Existe um comércio para isso, né? Na verdade, a Demicon ela não comercializa. Porém, existem muitas pessoas que compram essas cartas, né? O cliente desistiu, dependendo do fundo comum que tem arrecadado lá, acaba tendo um retorno ainda para quem está vendendo a carta, né? Mas eu digo para você que não é legal para quem está fazendo, né? O ideal é manter O ideal é manter a carta, né? Porque se porventura tiver algum problema, você pode parar de pagar. Não vai negativar o seu nome, porque não é uma dívida. A gente sempre fala que o consórcio, quando você contrata ele, você é o credor. Você só vai ser o devedor quando você comprou o bem. Então, antes da contemplação, você que está colocando dinheiro na nossa empresa, né? Então, se o cliente precisar parar de pagar, a cota dele vai ser cancelada, mas ele pode retomar esse consórcio a qualquer momento. Então, passou lá 3 anos, a minha situação financeira mudou. Mas eu tenho que ver meu consórcio que ficou... eu investi 50 mil reais já e estou com esse dinheiro parado. Eu posso reativar minha carta e ainda ser contemplado. Tem e poder essa utilizar. possibilidade? Você pode reativar. Basta ter vaga no grupo, né? A gente às vezes não tem de imediato, mas surgindo vaga a gente coloca de volta. A parcela é recalculada e você continua pagando o teu consórcio. Que legal. Isso é uma informação nova também, eu não sabia que... Porque eu já tive situações de clientes que falaram, olha, precisei parar de pagar por um tempo e não sabia dessa possibilidade que dava para retomar depois. Você pode retomar de um tempo. porque é mais vantajoso você retomar, pagar um pouco mais caro e poder usar todo o dinheiro que você colocou do que recuperar somente parte depois lá no final do crédito, né? Que legal, muito legal. E eu ia te perguntar também quais as estratégias que você recomenda para a contemplação de carta mais rápido? Lance. O lance sempre vai antecipar qualquer situação, né? Embora no nosso consórcio hoje você tem muitas estratégias de lance do próprio crédito, você ter recurso próprio ele é um diferencial, né? Porque quando fala em usar da própria carta, todo mundo vai ter o mesmo acesso. O teu diferencial é o dinheiro que você tem guardado, que seja no fundo de garantia, que seja o dinheiro aplicado que você tenha, entendeu? Então existem imóveis até que hoje a gente tem um grupo específico na Demicon que você pode usar a avaliação do seu imóvel como lance. É um negócio até bem interessante para quem já tem um imóvel, quer usar a avaliação do imóvel como lance, tá? Mas a estratégia que mais tem sido efetiva, que tem mais dado resultado, é ter um recurso. Ter um recurso próprio para fazer esse lance. Exatamente. Né? E assim, às vezes as pessoas acham que eu quero uma carta de 200 mil, eu tenho 5 mil, quero dar de lance. Existe a consultoria para isso, para a gente explicar para o cliente e alinhar a expectativa. Nós precisamos, por exemplo, de 50% de lance em determinada situação, 40%, 65%. Então, dependendo do valor do crédito, dependendo do valor que você tem, a gente pode somar o crédito mais o valor de recurso próprio para poder fazer a contemplação. Mas não são todos os casos que é possível, dependendo do recurso próprio que o cliente tem. É possível no mesmo lance você colocar o recurso próprio e mais um pouco da carta? Sim, a gente chama de lance embutido. Então, nós temos grupos que permitem a gente embutir até 50% do lance usar o próprio crédito. Por exemplo, se eu for dar 100 mil reais de lance, eu posso dar 50 do bolso e 50 do crédito. Lembrando que tudo que você usar do crédito, ele abate para você na hora da contemplação. Da retirada, né? Exatamente. E aí eu te perguntar para você como que funcionaria a questão da revenda da carta contemplada. É interessante? Olha, eu digo para você que é extremamente interessante. Eu digo para você que é um mercado que antes não era muito oficial, né? Muitas pessoas pegavam a carta dos seus clientes para fazer a revenda e corria riscos, né? Então, qualquer administradora, você pega
a documentação, por exemplo, Eric, você tem uma carta contemplada, quer vender essa carta contemplada. Você tinha que pegar, reunir a documentação de quem está vendendo, trazer para a administradora, para ver se ela aceita, se está tudo certo, para daí você receber do comprador, né, o teu ágio. Então, poderia que, depois de todo esse empenho de levar a documentação, fosse negado e você não conseguisse vender a carta e ter que continuar pagando. Na Demicon, nós temos uma parceria com a empresa dentro do nosso grupo que faz a compra da carta contemplada. Legal. Ou seja, você não fica exposto ao mercado. Você não vai nem saber para quem que você está vendendo a carta. Você está, por exemplo, assim, o próprio consultor consegue simular através do aplicativo o valor que você pode receber na venda dessa carta. E você aceitando, pelo próprio aplicativo, a gente aceita o comunicado de venda, o cliente recebe um e-mail para fazer a assinatura, autorizando. Em 7 dias o dinheiro está na conta e a dívida já não está mais no nome do cliente. Você não fica sabendo para quem foi e por quanto foi vendido. Apenas você vai receber o ágio, né? Não tem o risco, na verdade, de ser reprovado a pessoa que está comprando, porque daí é uma empresa que já está comprando direto. Exatamente, porque esse risco quem vai assumir é a empresa, que ela vai vender para uma outra pessoa. Aí ela faz toda essa análise de crédito. Que legal, isso é bem interessante, porque a gente sabe que tem hoje na imobiliária a gente tem um cliente que às vezes quando ele quer, ele fala, vocês não trabalham com carta contemplada? E eles têm, e eu sei que tem uma busca bem grande para isso. Sim. Mas aí para quem investe em consórcio, saber que tem essa possibilidade, eu vou contemplar e eu já quero vender. Eu digo para você que nos últimos anos, a minha carteira de cliente, eu vou dizer para você, 70% é para investimento. Tudo carta de 80, de 100. Tem cliente meu que tem 10 cotas de 100 mil reais. Porque a ideia dele é participar desse mercado. Porque, veja bem, hoje se eu abrir o meu aplicativo aqui para ver carta contemplada, eu tenho pouca carta contemplada. Porque o mercado está comprando muito. Ou seja, eu estou convencendo meus clientes a gerar essas cartas para contemplar, para mim poder atender uma demanda que eu não estou conseguindo atender. Porque veja, o mercado hoje está muito perigoso, é muita informação, né? Então, muita carta contemplada que é comercializada no mercado, que às vezes nem existe. Então, muitos golpes acontecem. Então, o correto é você buscar uma empresa séria, uma empresa que tem procedência. Por exemplo, a Demicon mesmo, a gente se tornou a Demicon há 5 anos. A gente era a Demilar. Então, pode ser que o pessoal não conheça, né? Não conheça, é não verdade. Conheça. Ou conheceu só a Demilar antigamente. A Demilar era só imóveis. Agora ela tem, além do portfólio de imóveis, ela tem automóveis, serviços e questões rural, né? A gente atende toda a parte rural, tanto para você fazer construções rurais, comprar maquinários, equipamentos de irrigação, aquelas placas solares, fazendas solares, né? Então tem toda essa questão. Então, uma empresa séria, ela vai te dar uma solução definitiva. Agora, se você buscar no mercado pelo mais barato, por uma oportunidade imperdível, acaba que você perde dinheiro e não realiza o teu projeto. É verdade, isso é uma realidade, né? E uma coisa que tem muita gente que pergunta e é uma curiosidade bem grande, é possível usar consórcio na compra de imóveis de leilão? É possível. Eu digo para você que se comprar um imóvel de leilão já é bom financeiramente falando, através do consórcio se torna melhor ainda. Nós tínhamos um problema antes, né? Que eu não sei ainda se todas as administradoras conseguiram adequar isso. Era o tempo para você conseguir levantar o dinheiro para pagar o leiloeiro. Se eu não me engano, são 48 horas? Sim. 48 horas, né? 48 horas. Então, a Demicon, por exemplo, a gente tem um processo interno que quando o cliente contempla e ele quer fazer a compra de um imóvel de leilão, ele já nos avisa que a gente faz todo o processo antecipado e deixa o dinheiro pronto para ser arrematado o imóvel, né? Então, existe um processo para isso, claro, mas a gente consegue pagar diretamente o leiloeiro. Eu não preciso pegar o imóvel do cliente, alienar esse imóvel, pegar e transferir o dinheiro para o cliente fazer essa transferência. Não, é todo de uma vez só.
Para não precisar pagando, por exemplo, ITBI dobrado, pagar imposto de renda porque o dinheiro caiu na conta, né? Então vai tudo Bem direto. isso mesmo, porque assim, o imóvel de leilão vem um boleto para o cliente pagar e ele realmente tem ali aquele prazo, é um prazinho curto, e aí não consegui adaptar isso para a carta. Eu sei que não são todas as administradoras, mas é muito bom saber que tem essa possibilidade, porque o pessoal pergunta muito, pode usar a carta de consórcio na compra de imóvel de leilão? E num primeiro momento a resposta era não. Isso é uma coisa nova. É super possível. Que legal. E assim, falando de tipos, quais são os imóveis mais procurados para comprar via consórcio? Tem uma tendência? Imóvel comercial, né? O pessoal tá muito nessa de aposentadoria e ganhar dinheiro, investir, né? O imóvel comercial, ele acaba sendo melhor, porque veja, quando você loca para uma família morar numa casa, existe todo aquele desgaste no imóvel, né? E às vezes pode acontecer de não honrar com o pagamento, enfim. Agora o imóvel comercial, às vezes ele é menor, gera uma renda maior, né? E a probabilidade de um CNPJ atrasar um aluguel é muito menor, certo? Porque a gente fala que quando o pessoal vai fazer, e tem uma questão que a gente não abordou, que eu acho que é bem importante, o consórcio imobiliário, ele não diferencia pessoa física e pessoa jurídica, né? Não. E num financiamento tem diferença, não tem como a empresa não tem a mesma taxa de juros do que é o CPF, né? E no consórcio não tem essa diferenciação, isso acho que é Não tem diferenciação. Por exemplo, no mesmo grupo eu tenho cartas de 200 a 500 mil, por exemplo, eu não dou preferência para quem ganha uma carta maior ou para quem paga mais. O consórcio, ele é justo, ele deixa você igual ali. As suas chances só são aumentadas quando você tem, por exemplo, um lance, né? E falando em diferenciação, o consórcio, ele te dá uma possibilidade. O cliente geralmente fala assim, eu tô com o nome sujo. E agora? Eu posso fazer um consórcio? Óbvio que você pode fazer um consórcio. Porque, lembra no começo eu falei, você é o credor, você está colocando dinheiro lá. Claro que quando você contemplar, para você utilizar essa carta, você tem que limpar o seu nome. Mas imagine que motivo maravilhoso. Eu vou limpar meu nome porque estou com uma carta contemplada para me comprar o meu imóvel. Isso não é algo que vai unir duas necessidades que vão ser resolvidas no mesmo momento, né? Bem legal. Agora, para você fazer a aquisição de outra forma, você acaba tendo problemas, né? Você vai lá, às vezes você tem a renda para pagar, mas está com o nome sujo, tem alguma outra questão no seu nome, né? E essa questão, existe, por exemplo, o tempo para a pessoa limpar o nome ou é só foi contemplada a carta? É para utilizar a carta ou logo que foi contemplada a pessoa já tem que limpar o nome? É que assim, para você usar, para ser liberado o crédito, você tem que estar com o nome limpo, certo? E é tudo uma questão analisada, depende do prazo que a pessoa contemplou. Pode ser que ela tenha pago um bom valor já, certo? E tenha dado um lance, por exemplo. Então é analisado o saldo devedor e o poder de pagamento. Vamos supor, a pessoa tinha o nome sujo, mas ela tem já pagou uma boa parte do saldo devedor, não atrasou as parcelas, tem um histórico com a gente. Entendeu? Então vai ficar um bem como garantia também. Então a gente não fica, vamos dizer, a gente não é uma instituição financeira para ter acesso a todos aqueles crivos que o banco, por exemplo, tem. Então a Demicon é muito mais maleável. Então existem situações, por exemplo, de clientes que teve um problema com o cartão de crédito, uma dívida pequena, que ele realmente não conseguiu limpar o nome dele por causa de uma situação dessa. Mas ele tem uma justificativa. Tem um processo rolando, alguma coisa, ele apresenta e a Demicon libera o crédito, entendeu? Então não é sempre, todos os casos vão ser negados e nem todos os casos vão ser liberados também, existe uma avaliação, mas comparado a qualquer outro tipo de liberação, a Demicon é muito mais flexível. Que legal, é bom saber disso também. E falando assim, em questão de estratégia consolidada, você acha que o consórcio imobiliário já é hoje uma estratégia consolidada para renda e valorização? O consórcio, ele não tem dúvida disso, porque ele surgiu, né, para você comprar automóveis, né, para facilitar. E em 1991, a Demilar iniciou essa questão dos imóveis, né, então dando uma oportunidade de você comprar um bem muito maior. Então a gente já se tornou uma opção, uma alternativa naquele momento.
Mas agora, com o mercado do momento que nós estamos vivendo, a taxa de juro alta, né? A questão, às vezes a pessoa tem o nome limpo, tem condição de pagar parcela, mas mesmo assim não tem dinheiro para ser liberado para fazer uma compra de imóvel, o consórcio ele acaba ganhando força. Ou seja, nesses últimos 2 anos, se a gente for pesquisar, aumentou a pesquisa pelo consórcio, né? Em torno de 70%. Nossa, é então, a bastante. pesquisa sobre o tema, querendo saber como que é. Então, antigamente, a gente tinha que ficar correndo atrás do cliente. Hoje, a gente recebe muitas perguntas de pessoas que a gente nunca viu na vida, perguntando, não, mas como é que funciona? É assim mesmo? Tipo, eu tenho que pagar, só vou receber, é só no sorteio? Só para você entender, Érica, quando o consórcio começou, sem a regulamentação daquela lei que eu falei para você, era um sorteio e um no lance, independente de quanto a empresa tinha arrecadado. Então isso causou muitos prejuízos antigamente. Hoje, através da lei do consórcio, que inclusive a Demilar na época ajudou a montar essa lei, todo recurso que entra no grupo, ele tem que ser distribuído. Legal. Então, ou seja, tem um sorteio, mas aí tem lá, liberou para lance fixo, lance livre, lance fidelidade, tem saldo, volta a liberar um fixo. Então, ou seja, tem grupos que eu tenho 20 contemplações, 25 contemplações, 18 contemplações. Então, enquanto tem dinheiro no caixa, a gente está entregando. O ideal é ficar um dinheiro ali que não seja suficiente para pagar o último crédito, entendeu? Que interessante, isso é muito bom. Que o pessoal sempre tem essa dúvida, né? Ah, mas é uma carta só por mês? E na verdade você está dizendo aí que tem mês que chega a ter 20 e poucas cartas. Exatamente. Né, Temos grupos aí que tá rodando há 40 meses, 50 meses, que tá entregando nessa faixa aí. Que legal. Então, assim, a gente hoje falamos sobre imóvel, casa própria, falamos sobre investimento, a gente até nem entrou muito no detalhe dessa questão de usar a carta de consórcio também para serviços, né? Que isso é uma coisa que é nova também, né? Exatamente. O serviço hoje é uma alternativa para realizar sonhos, né? Eu saí de uma empresa onde eu era CLT, vendia máquina, né? Saí para vender sonhos, né? Porque as pessoas hoje elas querem fazer uma cirurgia plástica, colocar uma prótese, quer fazer um implante de cabelo, ou quer fazer uma viagem, quer ir lá para Israel, quer ir para Disney. E acaba que tem que se planejar para isso, certo? E o consórcio você consegue comprar esse serviço, né? Vai em torno de 45 meses, tá? É um curto espaço de tempo. Um prazo mais curtinho. Exatamente. Então, no máximo, você vai demorar 45 meses para você ir. Ou seja, isso pode não ser verdade. Você pode ir no primeiro mês, se você for contemplado no sorteio. Entendeu? Então, você vai pagar um valor muito baixo, né? Comparado a qualquer outro tipo de financeira, né? Porque hoje, para você ter ideia, o risco para você emprestar um dinheiro para uma viagem, ele é muito alto. Que garantia que você vai ter? Nenhum. Né? Então, vai fazer uma cirurgia. O juro tem que ser alto. Porque que garantia que você vai ter? Você vai tirar prótese, vai tirar um implante? Não tem, né? Então, a Demicon, com a Demicon, você consegue ter essa questão do consórcio de serviço para facilitar esse tipo de procedimento. Ou, por exemplo, você fez a carta de serviço, mas mudou de ideia. Não vou mais fazer a cirurgia, fiquei com medo. Você pode usar o recurso para outra coisa. Eu quero fazer uma reforma em casa, você pode pagar o pedreiro. Você quer fazer alguma coisa na chácara, vai ter um serviço lá, você pode colocar. Então tudo apresenta nota, a gente paga o prestador de serviço. E você não precisa usar tudo de uma vez. Eu vou usar 2.000 aqui, 5.000 lá. Apresentou nota, paga. Apresentou nota, paga. Que legal. Então, na verdade, não precisa ser necessariamente o lastro inicial. Foi feito por um objetivo. Não. E se chegar na hora da contemplação, o objetivo mudou, é possível trocar esse prestador de serviço, então. Exatamente. E tem um detalhe muito importante, né? Voltando à questão dos imóveis e investimento, existe um índice de correção, né? Que ele impera no consórcio. A gente faz uma correção por ano, que é o INCC, a gente utiliza ele como base. Nos últimos anos, ele variou de 5% a 6%. A gente teve na pandemia um 13%, mas algo fora do comum. E esse valor, esse percentual, ele segura o cliente, o poder de compra do cliente. Quando ele inicia um consórcio, ele quer uma casa de 3 quartos, por exemplo.
e essa casa custa R$300 mil. Se ele demorar 5 anos para contemplar essa carta, pode ser que aquele imóvel, daquele modelo que ele quer, já não vai estar mais nos 300 mil. Então não seria justo o crédito dele continuar nos 300 mil. Sim. As pessoas questionam, por que minha parcela alterou? Ela precisa alterar, porque o crédito altera. Então, esse imóvel subiu para 400, a tua carta vai estar em 400, porque ele vai seguir o mesmo modelo de correção do crédito. Que legal, né? Porque daí ele está acompanhando o índice da construção civil. Então, Exatamente. mesmo quem não foi logo no início, porque quem é sortudo e na primeira, no comecinho já é sorteado, tem o crédito para utilizar já, né? E o pessoal que pega o crédito depois de 5, 6 anos que seja, não tem desvalorização, não perde nada para aquele que foi contemplado lá no comecinho, né? Isso é bem importante. Exatamente. Se você for analisar aquele exemplo que eu dei no começo, para você juntar dinheiro manualmente, todo mês, você perde dinheiro. Porque o imóvel que você queria comprar, ele já não vai ser mais o mesmo, você vai ter que juntar muito mais. Sim. Aquele dinheiro que você estava juntando, ele está rendendo menos, né? Se você for ver o que a inflação vai comendo, né? Então acaba que o consórcio, ele é um investimento seguro, né? Você tira do financiamento que, vamos dizer, hoje 70% dos negócios são feitos com financiamento. Ainda o consórcio ele acaba não tendo essa força, mas ele está crescendo com uma intensidade muito grande, porque a busca ainda é pelo imediatismo. O brasileiro, pressa, né? Ele tem muita pressa. Ele não se importa se ele vai precisar mentir quanto ele ganha para ele poder conseguir uma parcela, para ele poder entrar no imóvel. Só que ele tem que considerar que, veja, do ano de 2022 para cá, houve um aumento muito grande de imóveis indo para leilão. Porque as pessoas entram nessa jogada, eu quero realizar o meu sonho, quero comprar o meu imóvel. Ele entra para casa, só que ele esquece que a casa não tem os móveis, ele tem que comprar os móveis. Ele tem um condomínio, por exemplo, se ele morar numa taxa de condomínio, né? Se ele morar num apartamento, enfim. E acaba tendo custos adicionais. E acaba que aquela parcela que era o limite dele, acaba comprometendo a renda dele. Ou seja, qualquer problema financeiro que aconteça nesse período, ele acaba tendo que parar de pagar. E são 3 meses, se eu não me engano, né? 3. No 4º mês, o banco vem e retira esse imóvel e ele vai para a locação e você volta para o aluguel. E no consórcio não tem isso, né? Se você não conseguiu continuar pagando, você para, né? E continua pagando depois, claro, antes da contemplação. Depois é o mesmo nível, só que o valor da parcela é bem menor, né? Difícil você ter, claro que pode acontecer, né? Mas a pessoa não conseguir pagar uma parcela de consórcio depois que ela já está no imóvel, né? É bem difícil, porque a parcela é mais baixa, né? É muito mais baixa, né? E se for ver o custo efetivo total, ele dá em torno de 40% mais barato. 40% a 50%. Essa é muita diferença. É muita coisa. A gente fala, né, que você compra um e paga 3, né? E no consórcio, claro que você vai pagar um pouco mais, mas nada comparado, né, a qualquer modelo de financiamento. O financiamento, na verdade, a pessoa tem o hábito de comparar ele com o aluguel. Então, se você compara pagar o aluguel, que é eterno, então o financiamento acaba sendo mais interessante. Mas quando você compara a possibilidade de consórcio, né, pensando na questão do investimento, taxa de juros, não tem nem como comparar, né? Hoje a minha abordagem, eu tenho abordado muitas pessoas no Facebook, né, nos grupos de aluguel. E, inclusive, essa semana eu tenho um cliente marcado ali que vai vir conversar comigo sobre isso. Ele paga em torno, acho que R$ 1.200 de parcela de aluguel, que é um valor, vamos dizer, para um crédito de R$200 mil para a compra de um imóvel, né? Mas isso aí ele está pagando. Vamos supor, para quem está recebendo é maravilhoso, né? Dá a impressão que ele está falando, ganhe dinheiro com aluguel, mas estou tirando alguém do aluguel. Mas são realidades diferentes, né? Eu questionei ele se ele poderia pagar um pouco mais. Ele falou, não, até uns R$700 no consórcio eu posso pagar o mesmo crédito. Ou seja, eu consigo ofertar para essa pessoa continuar pagando o aluguel e ele continua pagando o consórcio. Quando ele for contemplado, ele para de pagar o aluguel, a parcela dele sobe, mas ele vai para o imóvel dele. E todo esse período que ele ficou pagando, ele não perdeu, ele já pagou o imóvel dele. Ou seja, se ele iniciou a dívida com 18 anos e se ele demorou 4 para ele ser contemplado, ele só tem mais 14 para pagar. Sim.
né? É verdade, isso é bem interessante. E queria perguntar para você, se a gente falou bastante sobre consórcio, mas ainda fica muita dúvida, como que as pessoas conseguem achar, quais são as redes sociais que vocês estão mais ativos? Compartilha com a gente aí. Bom, a gente usa muito o Instagram, né? Então, quiser achar o Dirsuan, né? É Dirson_Ademicon, né? E a gente usa também a ademicon.araucária, que é a nossa página oficial aqui do município. Que legal. Sim, foi um prazer, né? Quero convidar vocês que curtiram hoje o nosso episódio, compartilhem. Se vocês quiserem mandar algumas dúvidas, pode mandar, a gente está à disposição. Tem aqui as nossas redes sociais para você saber mais informações. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer receber, assim, muito obrigada por compartilhar toda a sua experiência, tanta coisa nova. Tantas dúvidas que as pessoas têm, e hoje você falou de uma forma tão simples que dá para entender muito bem como que funciona. Espero que você tenha gostado de participar. A gente está muito feliz em estar te recebendo hoje. Muito obrigado, Érica, pelo espaço. Isso é muito bom, poder expor o consórcio de uma maneira simples, né? As pessoas não conhecem, e se você não conhece e quer conhecer, né, como funciona, sem compromisso, a gente não está ali, não vai forçar ninguém, né, Érica? Quer conhecer, quer entender como funciona? Venha visitar a gente, nós temos uma unidade aqui próximo da Araucasa, né? Venha visitar a gente, conhecer o produto e venha realizar seu sonho. Você compra um consórcio comigo e compra uma casa com a Érica. É isso aí, é verdade. Para quem participou hoje e acompanhou até o final, agradecemos a audiência e nos vemos até o próximo episódio. Até mais!